Olá, caros alunos da Uniplan, Unidade Catanduva. Continuando o nosso estudo sobre História da Educação, vamos dar início ao processo de educação desenvolvido no Brasil. E com o tema hoje, Catequese como início da educação no Brasil, nós vamos poder ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento inicial de uma educação baseada nos ensinos religiosos para tentar traduzir de uma forma simples, mas ao mesmo tempo eficaz na questão de pacificar a dificuldade que poderia haver entre índios e colonos. Dentro dessa categoria, então, dentro desse pensamento, a gente vai desenvolver ao longo desse material todo o percurso, desde a chegada dos jesuítas, que é o que nos interessa, até também a sua expulsão, porque são fatos que acontecem e que transformam todo o processo de educação no Brasil. Em se tratando de fase da educação brasileira, nós temos dois pontos que é unânime entre aqueles estudiosos da história da educação, que é antes e depois da expulsão dos jesuítas. Portanto, examinaremos primeiramente a educação brasileira a partir da ação jesuítica ou jesuítas. Vamos perceber que essa ordem religiosa constituída dentro do Concílio de Trento é a principal responsável pela catequese e universalização da catequese para justamente colocar em prática o que se foi decidido no Concílio de Trento, que era a expansão da fé cristã. A Companhia de Jesus, ou jesuíta, foi criada por Santo Inácio de Loyola em 534. Como eu já disse, dentro do conceito de contra-reforma. Contra-reforma, devemos lembrar que aqui houve a reforma protestante e a contra-reforma é uma resposta à realidade que foi proposta das igrejas anglicanas, luteranas e calvinistas, que são aí as três principais igrejas que surgem dentro desse contexto de reforma protestante. Chama-se reforma protestante justamente porque eles vão protestar contra todas as formas e práticas que a Igreja Católica vinha adotando para ensinamento ou doutrinação. Também devemos lembrar o seguinte, que o Concílio de Trento tenha sido então convocado pelo Papa justamente para poder dar Papa João III, justamente para poder trabalhar uma questão que vinha incomodando a religião católica. Qual seria essa? Os novos ideais propostos pelas igrejas protestantes. Então a igreja se reúne, um concílio que vai durar muito tempo, né? Ele não vai ser resolvido logo de imediato, e esse processo de reforma ou de contra-reforma vai justamente fechar a igreja para dentro do princípio de difundir a fé cristã na Ásia, na África e principalmente na América. E para isso eles vão ter que contar com a Companhia de Jesus, que é uma instituição religiosa criada dentro desse contexto, responsável pela catequese da Igreja Católica. E assim converter muito desses territórios ao cristianismo.
foi uma das medidas tomadas pela Igreja Católica para conter a Reforma Protestante. Devo lembrar que dentro desse concílio, o nome dele se dá dentro da cidade de Trento. Todos os concílios geralmente levam o nome da cidade que ele foi realizado. Os jesuítas chegaram ao Brasil com o governador-geral Tomé de Souza, em 1549. Padre Manuel de Nóbrega, jesuíta, que teve importante papel na educação e catequese no Brasil. Então, um dos principais nomes que a gente vai ter aqui dentro desse processo de início da educação brasileira, a partir de uma visão religiosa, jesuítica, é com o Padre Manuel de Nóbrega. É claro que nós vamos ter outros padres muito importantes para dentro desse processo. Eles são chamados os padres jesuítas para dentro desse período, principalmente porque eles não trabalharam só aqui no Brasil. Devemos lembrar que todos os lugares onde tinha coroa portuguesa, principalmente na África e na América, juntamente com outros reinos, como por exemplo da Espanha, em se tratando da América, eles vão trabalhar com essa prática de converter os indígenas para dentro do contexto europeu, de religião europeia ou de costumes e tradições também. Soldados da fé católica. Os jesuítas tinham o objetivo de disseminar, tá vendo? Disseminar é expandir, é espalhar, tá? O catolicismo. Esse é o principal objetivo dessa ordem religiosa nesse início. A educação se revelava como a principal via de acesso para alcançarem esta meta. Então, para que acontecesse a disseminação do catolicismo, eles precisariam trabalhar com a educação. A educação, por quê? Porque ali eu trabalho com a matéria mais pura, que podemos dizer assim, sem muitas tradições, sem muitos costumes, pessoas que estão dentro de um processo de desenvolvimento, de desabrochar para as novas realidades do mundo. Então vamos pegar que a criança, nesse aspecto, é a principal fonte de disseminação de novos conceitos e que deverá ser levado para as gerações futuras. Então eu trabalho é um trabalho que tem um projeto de eu começar com essas crianças até elas se tornarem adultas e começar a assimilar os valores que foram colocados para ela durante o processo de sua educação. Apesar apenas 15 dias, a gente pode lembrar também que algo muito importante é que com apenas 15 dias, com a chegada em Salvador ou com a recém-fundada cidade de Salvador, eles conseguiram já construir ou fazer com que uma escola elementar fosse já inaugurada, com os objetivos de ler e escrever. Seguindo. Nós temos também os principais educadores jesuítas. Padre Manuel de Nóbrega, que a gente já começou a falou dele, né? Um padre que chega ao Brasil e já tenta instaurar aí um processo de educação de ler e escrever. Azpilcueta, e Navarro, que é o primeiro jesuíta que tem a possibilidade de falar, ou na verdade, de traduzir ou de facilitar a comunicação entre colonos europeus e os indígenas,
porque ele tem a possibilidade de falar aí a língua dos indígenas. E o grande patrono do Brasil, em relação ao seu fundamento, que é o padre José de Anchieta. Segundo o historiador Fernando de Azevedo, esse trio representou a mais bela e heróica fase da história dos jesuítas no Brasil. Por quê? Porque eles garantem um processo que a gente vai perceber que, apesar de todas essas nuances que a gente vai citar aqui, de uma educação que desfavorecia aí os indígenas e privilegiava em alguns momentos os colonos, os filhos dos colonos, eles trabalham por um processo também de respeito, meio que limitado ali, mas de uma segunda categoria, mas de respeito de valores humanos, apesar de ainda considerar aí o índio bem cru ou bem selvagem. Esta fase que a gente fala de grande desenvolvimento desse processo de ensino no Brasil vai desde 1549, com a fundação da cidade de Salvador, até a morte de Padre Manuel de Nóbrega em 1570. As metodologias. É importante a gente saber que, diante de um processo como esse, de início, é necessário que se teste, né? Que se faça algumas observações, observações, implementação, avaliação e reformulação desses processos. E é exatamente isso que os jesuítas, ou os padres jesuítas, os missionários jesuítas vão começar a trabalhar dentro desse formato de educação. Os jesuítas aprenderam a língua tupi-guarani. Lembrando que a tribo tupi-guarani ficava muito próxima àquela região de Salvador. Então, por isso que eles começam a desenvolver esse processo de aprendizagem, de conhecimento dessa língua tupi-guarani. Professor, mas não tinha outras tribos? Existem sim, só que na grande maioria das vezes essas tribos depois acabavam assimilando a língua tupi-guarani para justamente entender aí a comunicação entre colonos, missionários e indígenas. E o padre José de Anchieta, para facilitar um pouco o seu trabalho, organiza uma gramática do tupi, justamente para favorecer aos colonos e aos padres a possibilidade de uma melhor comunicação com esses indígenas. No início, eles ensinavam os filhos dos índios, chamados curumins. Então, os filhos dos índios, aqueles que participavam do processo ali de ensino, ele era um processo que, deixa eu só tirar aqui, aguarda só um momento, ele era um processo que era comum, não fazia distinção entre filhos de colonos, ou seja, colonos, quando a gente fala aqui, é importante vocês terem a noção de que nós estamos falando dos filhos dos portugueses que estão aqui no Brasil, que chegaram e que cresceram aqui no Brasil. E a educação que é apresentada no início é uma educação que visava tanto aos curumins quanto aos filhos dos colonos. Anchieta usava vários recursos. Ele usava a música, a poesia, o teatro como uma das formas mais fáceis, e até hoje, dentro da educação aí, Fundamental 1, a gente trabalha muitos conteúdos de formas bem lúdicas.
E essa era a preocupação também de Padre José de Anchieta. E para isso também, e com isso, na verdade, ele vai substituir todas as cantigas cantadas pelos índios, que eles já cantavam, que eles já tinham ali como, como rito, até mesmo para homenagear a natureza, porque é importante a gente saber que o índio ele tem muita aproximação com deusas, né? E com isso os jesuítas, percebendo dessa proximidade de uma religiosidade mais voltada para a divindades femininas, eles começam a introduzir para dentro das cantigas utilizadas pelos índios pensamentos ao hinos de louvor à Virgem Maria. É claro que isso, aos poucos, principalmente para os chefes das tribos, eles vão começar a perceber que seus filhos estão pegando valores dos colonos, dos colonizadores, ao passo que está colocando de lado as suas crenças e as suas tradições. Percebendo essa dificuldade, não demorou muito para que eles também mudassem de estratégias. Os jesuítas ficavam em um determinado período nas aldeias. Essas aldeias, durante o período que eles ficavam nessas aldeias, eles iam ministrando catequese, batizado e pregação. Eles ficavam ali um tempo, fazia todo esse trabalho de conversão e depois eles iriam para uma outra tribo. Até o processo deles ser aceito, porque nem todas as tribos também vinham isso com bons olhos e bom grado, até eles poder ter esse momento de conhecimento do território, entendimento da tribo, a questão da língua falada e entre outras coisas, o trabalho que demorava muito para alcançar os resultados que eles estavam esperando, que era a civilidade do índio o mais rápido possível para entrar dentro de um processo chamado econômico. Nesse aspecto, eles vão criar, né, eles vão percebendo essa dificuldade e eles vão criar um sistema totalmente diferente para facilitar e alcançar melhores resultados. Nesse processo foram criadas as missões ou reduções. Nesse processo, então, é criado as missões ou reduções, que é uma espécie de confinamento, né, indígena. E dentro desse confinamento, vamos pensar o seguinte: existe uma escola central, podemos assim dizer, essa seria a aldeia criada pelos jesuítas. Eles criaram uma aldeia central que favorecia aí o contato com diversas tribos. E as crianças e mulheres que queriam aprender algum ofício, homens também, eles saíam de suas tribos, olha só a sacada, saía de suas tribos e ia para essas aldeias, aprender a desenvolver as atividades apresentadas pelos colonizadores e voltava para suas tribos. Então era quase um processo escolar que a gente tem hoje, de crianças de vários bairros em uma escola centralizada e voltando para suas realidades. Vamos seguindo. Como eu já falei para vocês, as reduções ou missões eram um povoamento ou aldeias criadas, vamos enfatizar isso, criadas pelos jesuítas. Possuía uma organização bem definida que podia
reunir várias etnias. Esse era o principal objetivo, reunir várias etnias juntos, né, para poder entender aí o que, para facilitar, perdão, para facilitar o processo de aprendizagem. Foram construídas casas também para famílias, porque eles já estavam tentando implementar a cultura monogâmica, ou seja, o casamento entre duas pessoas somente, porque muitas tribos tinham o hábito de ter a poligamia como prática, também tinha a questão de higiene e eles não concordavam muito com essa ideia de 200 pessoas ou 200 famílias morarem numa mesma oca. Então, como foi criado casas aí, ou ocas individualizadas. A catequese nas missões, reduções de povoamento ou aldeias eram mais eficientes, alcançavam melhores resultados, que era o principal objetivo dentro do processo de aprendizagem apresentados pelos jesuítas. Quais foram os ganhos com relação à prática de trabalho ou de educação apresentado pelos jesuítas? Primeiro, que eles ensinavam regras básicas de higiene, justamente favorecendo melhores condições de saúde. Também desenvolveram as práticas de agricultura, né, facilitando aí o cultivo, primeiramente de subsistência, para eles alcançar aí a produção para garantir a questão da coroa nos pagamentos dos seus tributos. Mas nesse primeiro momento, uma agricultura aí de subsistência. Em algumas aldeias criadas pelos jesuítas se praticava a agricultura, que era a criação de gado, e também o artesanato. Os jesuítas tinham uma ação ampla de conversão. Então, com esse simples trabalho de processo de ensino, os jesuítas alcançavam três bases fundantes para a formação de uma sociedade. Primeiro, a questão de ter uma única fé, que aí eu consigo unificar principalmente todas as tribos em uma mesma língua, em uma mesma religião. E desenvolvia a educação e também o trabalho. Então, os três objetivos foram alcançados pelos jesuítas no seu processo. A conversão religiosa, que faz com que essas pessoas que eram estranhas umas às outras e começam a se respeitar e tendo um objetivo em comum, se tornar um povo. A educação favorecia então essa identidade, essa formação de identidade e, ao mesmo tempo, transformaria a sociedade a partir do trabalho. Vamos seguindo. As perdas, é claro que dentro de um processo como esse foi muito arriscado, não foi muito simples e ao mesmo tempo os índios não observaram todas essas questões de unificação e de deixar um pouco de lado as suas tradições, os seus valores, foi percebido pelos jesuítas, pelos indígenas, causando então uma ruptura com esse sistema de educação apresentado pelos jesuítas, porque tentar unificar todas as tribos, ou até nos dias de hoje, parece ser algo bastante difícil, não respeitando suas tradições, sua forma e suas manifestações religiosas, foi um dos principais pontos de críticas e até hoje com relação a esse processo de educação
implementado pelos jesuítas. Defendiam as tradições, definiam as tradições, costumes dos povos indígenas como atrasadas, selvagens e indignas. Então nós percebemos essa xenofobia ou esse preconceito com relação às tradições e costumes apresentados pelas comunidades indígenas. O saber, a religião, a música dos indígenas e também dos negros eram desprezadas, consideradas inferiores. A catequese e a conversão procuravam homogeneizar estas culturas a partir do padrão cultural europeu. O que é homogeneizar? É tornar uma só, uma única cultura. Então, a partir de agora, todos vão deixar de acreditar no Deus Sol, Deus Luas, dependendo das tribos, né? Tinha essas características, Tupã, que é o Deus Sol, e algumas tribos olhavam muito mais para a Lua, o outro olha muito mais para o Sol, enfim. E agora todos deverão acreditar no Deus unitrino apresentado pela cultura europeia, através dos jesuítas. Então é essa questão que começa a ser considerado como perdas. Perdas do quê? De valores, perdas de cultura, de respeito. E essa sociedade, né, foi colonial. Num primeiro momento, tínhamos ali os filhos dos colonos e sendo educados juntamente com os filhos dos indígenas, considerados os curumins. A educação jesuítica separou. Então, quando a gente fala de educação jesuítica de catequizados, nós estamos falando dos curumins, ou seja, os filhos dos indígenas. E quando a gente fala de instruídos, na educação de instruídos, nós estamos falando dos filhos dos colonos. A educação para os curumins tinha um objetivo. Claro que vai ter, se eu apresento, a gente é muito inocente, não acreditar que a educação no Brasil é a mesma. Não é a mesma e nós vamos perceber, independente se for pública, vai ter diferença entre as públicas e se for somente analisado as particulares, também vai ser diferente uma das outras. Por quê? Porque quando eu tenho algo diferente, necessariamente vai ter alguns objetivos específicos diferentes. No caso da educação dos curumins, nós vamos ver que o objetivo que se tinha era de cristianizar, ou seja, torná-los cristãos, pacíficos aos comandos europeus, né, dos colonos, dóceis, servil, né, para aquele cara que vai estar ali à disposição, servil e dóceis para o quê? Para o trabalho. O trabalho que deverá ser implementado a partir de uma cultura da cana-de-açúcar. E aí a gente vai perceber nesse início da cana-de-açúcar, pau-brasil, enfim, extração de qualquer outra matéria-prima que fosse possível. Essa era a divisão que começou na segunda fase aí dos jesuítas no Brasil, justamente quando tem essa separação
entre filhos de colonos e curumins. Para os filhos dos colonos, a educação era além de ler e escrever e contar. Engraçado que até hoje parece que a educação brasileira se contenta, principalmente com relação às escolas públicas, se contenta nesse processo de ler e escrever, valorizando somente esse conhecimento. Ao passo que dentro de uma educação, dentro dos colonos, a gente já está percebendo, e dentro de algumas escolas particulares, a gente percebe que esses conceitos é a base, mas não é um só. Eles vão além disso. Eles vão se tornar conhecedores de outras realidades que podem garantir para eles avanços tecnológicos, avanços nos negócios da família, avanços na cultura, avanços em lideranças. E nesse aspecto também nós temos aí a educação e a política de colonização. A gente deve entender que aqui no processo do Brasil, nós tivemos, além da ocupação de território, nós também temos uma exploração. Deixa eu escrever aqui. Uma exploração. Então nós temos também essa de exploração e de extração de matéria-prima. A produção agrícola era do mercado europeu. A produção agrícola era para o mercado europeu. Agora saímos daquela cultura de subsistência das aldeias. Que é subsistência? Garantir o básico, os elementos básicos para manter. Isso que a gente chama de subsistência. Para uma produção de manutenção do mercado europeu. Então aí já nós estamos trabalhando com a ideia de exportação, de acúmulo de matéria para justamente ser vendido ao mercado europeu. Vendido uma parte, né? Parte disso era como tributos para a coroa portuguesa que vendia para a Inglaterra. Viabilização deste modelo teve como apoio a largas e fartas distribuição de terras pelo sistema de Seis Marias, que era exatamente, aí a gente pode pensar em todo o contexto de como que essas terras, muitas das terras que grande parte de fazendeiros tem até hoje, justamente por conta dessas Seis Marias ou das capitanias hereditárias, que era justamente doação dessas terras a colonos que tinham possibilidade de produzir. Mas esta extensão de terra era tinha que ser produzida. E para ser produzida dentro do Brasil, nesse início, vai ser através de mão de obra muito, muito barata, que é os indígenas. Então tinha a questão de trocas de alimento como garantia de trabalho e desenvolvimento para dentro dessas terras. Para ter direito de receber estas terras, era preciso ter condições de aproveitá-las, e isso significava possuir recursos suficientes para produzir cana-de-açúcar, comprar escravo suficientes para tal trabalho. Essa economia se desenvolveu centrada no latifúndio. Latifúndio quer dizer grande extensão de terra.
extensão de terra. Desculpa. Foi marcada por um caráter de privilégios elitistas. O que é um privilégio? Porque somente as pessoas da elite é que tinham possibilidade de ter essas terras. E é um dado no Brasil que a gente pode até querer dizer que hoje está tudo igual, está tudo muito tranquilo nessa parte, o que não é verdade. Porque quando eu pego grandes números, na verdade, os grandes proprietários de terras no Brasil, a gente vai perceber que grande parte deles, se não todos, vêm aí de culturas europeias. Nós não temos grandes latifundiários ou grandes proprietários de terras de origem escrava, de origem negra ou indígena. Nós vamos ter, sim, pessoas que vêm da cultura europeia. Vou voltar. Então, é exatamente isso, pessoal. Como a gente trabalhou em nossa aula até a esse ponto, vou deixar esse vídeo até essa situação e depois a gente continua com um próximo vídeo sobre a educação no Brasil. E aí nós vamos fundamentar um pouco mais sobre a expulsão dos jesuítas no Brasil.